Hoje, eu trago várias informações, além de uma receita deliciosa para você aprender e melhorar aí a qualidade dos seus pães, dos seus bolos saudáveis para você se alimentar de uma forma saudável e gostosa. Mas olha só, antes da gente começar, eu quero já te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no meu canal, então já faz aí, já clica aí para se inscrever, para toda quinta-feira você receber um vídeo novo que eu sempre vou estar postando. E aproveita e já ativa as notificações. Outra coisa que eu também quero pedir para você, aqui no YouTube é muito importante para mim que você dê o seu joinha, porque quanto mais joinhas eu recebo, mais o YouTube entende que esse vídeo, é bom demais e espalha ele para muito mais pessoas. Assim, mais e mais pessoas vão ter acesso a essa receita e essas informações maravilhosas que eu vou passar para você. Olha, hoje eu organizei essa live da seguinte forma. Tem vários detalhes sobre farinhas, os ingredientes que eu vou usar para fazer um bolo, além da receita em si. Então eu pensei em duas formas. Eu poderia fazer a receita, colocar a receita no forno e depois a gente conversar. Mas também, conforme eu vou utilizando cada ingrediente, eu vou falando sobre eles. Então eu decidi hoje fazer dessa forma, dessa segunda forma. Então, conforme eu for utilizando os ingredientes, eu vou falando sobre eles, coloco o bolo no forno e se ficar mais alguma coisa para falar, a gente continua a live enquanto o bolo assa, tá bom? Mas vamos que tudo vai dar certo. Hoje você vai agarrar essa live no seu coração, porque depois dessa live eu tenho certeza absoluta, eu não me chamo Dani Faria Lima, eu mudo de nome se isso não acontecer, que você vai melhorar os bolos e pães que você fizer na sua casa. Porém, eu preciso dizer para você uma coisa, tá? Existem muitas técnicas a respeito da panificação saudável. Eu seria injusta com os profissionais dessa área em falar que em 1 hora de live eu vou te passar todos os conhecimentos. Isso é impossível. São muitos detalhes que abrange uma panificação saudável, uma confeitaria saudável, tá? E até mesmo sou sincera em dizer que eu não sou uma técnica especialista no assunto. Eu sei fazer muita coisa. Eu sei o suficiente para fazer os melhores bolos e pães aqui na minha casa para minha família. Mas eu sei que quem empreende nessa área de pães e bolos precisa de técnicas um pouco mais precisas para fazer pães e bolos em grande escala. Então, nesse caso, se esse for o seu caso, você já vai aprender muita coisa aqui comigo. Mas se for o seu caso, se você deseja um dia empreender nessa área e fazer em grande escala pães e bolos, você vai precisar se especializar mais nisso, como qualquer outra área na vida, ok? Mas aqui, como eu te falei, o meu objetivo é subir de nível, é você pegar daqui, colocar aqui em cima os seus pães e os seus bolos na sua casa, para você e para sua família. Combinado? Tá com papel e caneta na mão? Tá com papel e caneta na mão? Então vamos começar. Você vai precisar. Se você ainda não tá com o seu papel e a caneta na mão, você vai precisar, tá? Eu vou falar muita coisa, vai ser difícil memorizar. Nem eu consigo lembrar de tudo que eu sei. Já deixou o seu joinha? Se não deixou, já deixa agora e vamos começar. Eu vou preparar o chocobolo, meu Brasil. E por que eu vou preparar o chocobolo? O foco hoje não é te passar uma receita inédita. O foco hoje é te ensinar técnicas para um bolo legal. E eu sei que tem muita gente que ainda não aprendeu a fazer o chocobolo como ele realmente tem que ser. Então, você vai aprender sobre o chocobolo, mas tudo que eu vou te falar vai te ajudar para outras receitas. Combinado? Então tá, muita gente me pergunta assim, já começamos a live, agora começamos, tá? Muita gente me pergunta assim, Dani, eu vou fazer um bolo sem glúten. Eu vou diminuir a farinha de trigo. Na verdade, eu cortei a farinha de trigo. E agora eu quero fazer bolos e pães mais saudáveis, não vou mais usar a farinha de trigo.
seja porque ela tem uma carga glicêmica mais alta, seja porque ela tem glúten, seja porque ela é uma farinha branca refinada, pobre em fibras e pobre em nutrientes. Eu quero tirar o trigo da minha vida. Ok. E aí você não quer deixar de comer aquele bolinho, aquele pão mais saudável. Você quer ainda ter isso na sua rotina, não todo dia talvez, mas pelo menos no final de semana, uma vez na semana ou outra, você quer fazer aquele bolinho. Ok. Aí você para e começa a ver as receitas no meu Instagram ou no Instagram de outra pessoa, no YouTube talvez, e fala assim, poxa, mas eu tirei o trigo e por que que agora tem esse monte de farinha na minha vida? Por que que não tem uma outra farinha, uma única farinha que substitua o trigo? Não tem como eu tirar o trigo e colocar uma outra farinha? Por que que tem tantas combinações de farinha? Porque farinha de amêndoa, farinha de castanha de caju, farinha de amaranto, linhaça, psyllium, fécula de batata, fécula de mandioca, um monte de que monte de farinha? Qual farinha eu compro? Então assim, antes de te falar qual farinha você compra, eu preciso fazer uma pergunta para você. Qual receita você vai fazer? Um monte de farinha tem para tudo. Mas você já sabe o que você vai fazer? Se você não sabe o que você vai fazer, não compre um monte de farinha. Eu tenho aqui porque eu já sei mais ou menos quase tudo que eu faço, eu tenho uma certa frequência no que eu uso fubá, no que eu uso a farinha de coco, no que eu uso a fécula, no que eu uso a farinha de amêndoa, mas se você está começando agora e ainda não sabe fazer uma panqueca, não sabe fazer um pãozinho de frigideira, não tem costume, não sai comprando um monte de farinha se você não sabe o que você vai fazer com ela. Começa a selecionar, fazer um arquivo das suas receitas favoritas, o seu bolo favorito, a sua panqueca favorita, tá? E aí sim você começa a ter as farinhas que você mais vai usar no seu dia a dia. Enquanto isso, não compre nenhuma. E por que várias farinhas precisam substituir uma única farinha que é a farinha de trigo? Deixa eu te contar uma coisa. A farinha de trigo, ela possui o glúten. E o que é o glúten, você sabe? O glúten nada mais é do que uma espécie de proteína dentro da farinha de trigo, que é uma liga. É como se fosse uma cola, esse glúten. Essa cola, essa proteína presente na farinha de trigo, ela é capaz de muitas coisas dentro de uma massa. É graças ao glúten que a massa da pizza fica bem elástica. É graças ao glúten que o pão cresce, fica fofinho e bem estruturado e não cai no meio. Também é graças ao glúten que um bolo consegue ficar bem fofinho. É graças ao glúten que a gente consegue fazer aquelas massas de macarrão. Então, o glúten é um ingrediente, tá? É um ingrediente ali dentro, faz parte da farinha de trigo, que é capaz de oferecer para uma massa diversas características diferentes. Então, o glúten deixa o cookie crocante, o bolo fofinho, o pão estruturado, a massa de pizza elástica. Você consegue perceber que são receitas diferentes, com características diferentes, porém esse mesmo ingrediente ele é capaz de proporcionar tudo isso? Pois é, bom, né? Só que assim, pessoal, infelizmente, de acordo com a ciência e estudos que já vêm sendo pesquisados há muito tempo, o glúten, essa proteína, é uma proteína indigesta. O nosso corpo, a maioria das pessoas, e aqui eu não estou falando só dos celíacos que têm alergia ao glúten, a maioria das pessoas apresentam uma certa intolerância ao glúten. Calma, Dani, você está falando que eu sou intolerante? Não, eu estou falando que o glúten é de difícil digestão para a maioria das pessoas. Muita gente nem percebe, come e acha que não está fazendo mal. Só que ele fica ali um tempo, fermentando
ferindo no intestino. E você consumir glúten com frequência, muitas vezes você come glúten, no café da manhã você come um pão, à tarde você come um bolo, todo dia tem glúten na sua alimentação. E aquilo, ó, vai fermentando ali no seu intestino e o glúten também vai ferindo a parede do intestino, porque é de difícil digestão, ele vai inflamando. Ele é um tipo de ingrediente que o corpo inflama com ele, principalmente com frequência, tá? Então, por isso, de acordo com a ciência e todos os outros fatos, né, que a gente já vê no dia a dia, no cotidiano, pessoas e relatando cada vez mais os desconfortos com o glúten, as doenças que vêm aparecendo de acordo com o consumo do glúten, vem sendo indicado para quem quer fazer uma alimentação saudável, diminuir ao máximo o consumo de alimentos com glúten, para o intestino não inflamar, tá? Então, por isso, ok? Sem contar que também o glúten está presente dentro da farinha de trigo, que eu já disse aqui no começo da live, que é uma farinha assim que não apresenta muita vantagem para você, né? É uma farinha refinada, pobre em nutrientes, é rica em carboidratos, então assim, não oferece muitas vantagens o consumo. Consumir com moderação, de vez em quando, não é algo que vai impactar a sua saúde, mas com frequência ali, todo dia, ainda não só na frequência, mas várias vezes no dia, tipo de manhã à tarde, você tá se expondo seu corpo a um consumo com algum produto, né, um biscoito, uma bolacha, um bolo, um pão, uma torta, coisas feitas com farinha de trigo, vale a pena observar e trocar esse ingrediente, tá bom? Então é por isso que quando você vai fazer uma receita mais saudável, você encontra numa única receita, às vezes 3, 2, 4 farinhas diferentes para compor essa receita. Por quê, pessoal? Porque não tem uma outra farinha saudável, baixa em carboidrato, rica em fibras, rica em nutrientes, sem glúten, que ofereça essas características de deixar o bolo mais fofinho, o pão estruturado, o cookie mais crocante, uma massa mais elástica. Por quê? Porque não tem o glúten. E aí você tem que ficar trazendo uma farinha que oferece leveza, outra farinha que oferece maciez. Se vocês escutarem um barulho, é da minha irrigação aqui, tá? Que ligou. Por isso que a gente mistura farinhas para trazer o quê? Essas características que a gente precisa na receita. Leveza, maciez, estrutura, crocância, dependendo do que você for fazer, elasticidade. Vamos supor, você vai fazer um pão de queijo, você precisa do quê? Daquela elasticidade que você corta o pão de queijo e ele estica assim, não só pelo queijo, mas pelo polvilho também. O polvilho é um tipo de farinha que oferece essa elasticidade e é uma farinha sem glúten. Então, por isso que nas receitas mais saudáveis você vai encontrar mix, ok? Anote isso aí, mix de farinhas, para que cada farinha ofereça uma característica para a receita que você deseja. Aí, talvez agora você pense assim, mas Dani, ok, eu entendi essa parte, mas como eu vou saber qual farinha vai fazer o que lá dentro? Qual farinha traz leveza? Qual farinha dá estrutura? Qual farinha oferece a liga? Qual farinha oferece maciez? Hoje você vai aprender algumas, tá? Mas olha, é impossível numa live de 1 hora eu explicar todas elas. Por exemplo, lá na minha comunidade eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso. E a última aula durou 2h30, só para você ter uma noção. Porque é uma aula assim, onde eu falo só disso. Mas hoje eu já vou te salvar bastante a respeito desse assunto. Aqui, por exemplo, ó, eu tô com a minha tigela e para esse chocobolo eu vou usar a farinha de amêndoa, vou medir aqui 1 xícara
Gente, chocobolo eu faço de cabeça. Se eu fizer alguma coisa que não tá idêntico à receita que eu postei lá no Instagram, tudo bem, tá? Não tem problema. Bolo é assim, às vezes uma coisa ou outra não sai exatamente igual, que eu faço meio de cabeça. Então vou colocar aqui, ó, 1 xícara de farinha de amêndoa. O que a farinha de amêndoa oferece na receita? Além de ser uma farinha sem glúten, tô colocando aqui, tá? Além de ser uma farinha sem glúten, é uma farinha super nutritiva porque vem da amêndoas, oferece várias vitaminas e minerais, além de gorduras saudáveis. É uma farinha low carb, tem baixíssimo teor de carboidrato e também é uma farinha, além de ser gostosa, por conta da amêndoas, então deixa a receita gostosa, deixa a massa mais leve, não é uma massa que pesa. Porém, a farinha de amêndoas não é uma massa que resseca. Por conta de vir da amêndoa, a amêndoa é uma oleaginosa, ela tende o quê? No calor do forno, soltar um pouco dos seus óleos. Então, não é uma farinha que vai, ó, chupar o líquido da receita. Ela vai mais ocupar espaço, mas ela não vai sugar o líquido da receita. Então, você já anota isso. Porque toda massa tem uma umidade que vem de algum líquido, que vem dos ovos, que vem do óleo de coco, ou do azeite, ou da manteiga que você vai usar. Farinha de amêndoa, ela ocupa espaço, oferece sabor e deixa a massa mais leve por ela ser low carb. Para você pensar em uma substituição, anote aí. Substituições de qualquer farinha. Procure fazer dentro da família. Como assim, Dani? Farinha de amêndoa é uma oleaginosa. Se você vai substituir ela, você vai substituir por uma outra família da mesma, para uma outra farinha da mesma semelhança. Ou seja, uma farinha de castanha de caju substitui, ou uma farinha de um mix de castanhas substitui, uma farinha de gergelim, uma farinha de semente de girassol, de semente de abóbora, porque tem essa característica de ser uma farinha mais oleosa. Combinado? Então já coloquei aqui a minha farinha de amêndoa. Eu coloquei 1 xícara. E agora, para essa receita aqui, eu vou colocar meia xícara de farelo de aveia. Eita! Pega. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu não derrubar, eu não sou a Dani Faria Lima, viu? Sempre derrubo. Vamos esconder aqui para debaixo do tapete, para nossa live ficar bonita, sem ficar bagunçada. Ó, tudo a gente ajeita. Só esconder debaixo do tapete que dá tudo certo. Então, vou colocar aqui, ó, meia xícara de farelo de aveia, aquele farelinho, ó. Pode ser farinha de aveia? Pode, mas eu prefiro o farelo porque ele tem mais fibra. E assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O farelo de aveia é uma farinha que já tem essa função que eu acabei de falar para vocês, para equilibrar a umidade da receita. Ela é uma farinha que absorve, que chupa a água, ok? Então ela vai proporcionar esse equilíbrio que eu quero. Farelo de aveia, a aveia não tem glúten, tá? Ela não tem glúten e ela tem muita fibra. Além disso, além de sugar essa umidade, por ter bastante fibra, o que ela ajuda? O que a fibra ajuda? A fibra ajuda na estrutura da receita. O que é estrutura? Eu quero que você imagine que o seu pão e o seu bolo precisa ter raiz. Então vai fazer com que vai crescer a sua massa, vai criar essa estrutura, vai assar
e vai dar firmeza para sua massa de pão ou de bolo, para deixar o seu pão, ó, fofinho, sem despencar, mas com estrutura, tá? Além de agregar bastante valor nutricional que a aveia oferece, bons carboidratos, proteína, muita fibra. Então você mistura aqui. E como esse bolo tem banana, aveia com banana é uma combinação perfeita, né, pessoal? Agora eu vou agregar aqui uma outra farinha. Essa aqui, peraí, gente, só um minutinho, que eu tô um pouquinho incomodada com a sujeira. Eu faço sujeira, eu sou estabanada, mas eu não gosto de trabalhar num ambiente sujo. Então, todas as vezes que eu derrubo alguma coisa, eu já limpo imediatamente, que eu me incomodo, gente, com ambiente sujo e desorganizado. Eu não penso direito. Então, deixa eu ajeitar aqui para a live continuar. Então, agora eu vou colocar aqui uma outra farinha, que é a fécula. Aqui é a Azaia, calma. Essa aqui é a farinha Azaia. Mas na receita do chocobolo eu menciono fécula. Fécula de mandioca, que pode ser substituído por uma fécula de batata. É uma farinha branca, ela é refinada, as féculas no caso. Mas o que ela ajuda aqui? Ela ajuda um pouco na elasticidade da massa, anota aí, então as féculas. Ajuda na elasticidade da massa, por quê? Porque ela tem bastante amido. Ela ajuda na elasticidade e também ajuda a deixar a massa o quê? Fofinha. Aqui eu não tô usando uma fécula de mandioca, tá? Que eu tô usando a Azaia, que é uma farinha branca que vem da mandioca, só que ela não é considerada uma farinha refinada. Por quê? Porque ela tem bastante fibra. O processo de fabricação da Azaia consegue preservar bastante as fibras e por isso ela não é considerada uma farinha branca refinada. Infelizmente eu não tenho o pacote dela hoje aqui em casa para mostrar para vocês, tá? Então eu vou usar aqui, vou colocar, ó, 2 colheres de sopa de farinha Azaia, ou fécula de mandioca, fécula de batata. O que essa farinha vai ajudar, pessoal? Maciez, elasticidade e ela também ajuda a sugar um pouco da umidade também da receita e oferece estrutura, tá? É uma farinha que se assemelha muito à farinha de trigo, a farinha Azaia. Em algumas receitas, pessoal, em algumas receitas, na maioria sim das receitas de massas com farinha de trigo, você consegue substituir 100% com farinha Azaia. Digamos que uma receita de um bolo de cenoura tradicional lá da sua avó, vão 2 xícaras de farinha de trigo. Você consegue substituir por 2 xícaras de farinha Azaia, tá? Eu compro um pacote de 1 quilo, dura muito para acabar, porque eu uso assim, ó. Sabe aquela pitada especial dentro da receita? Então eu coloco sempre de pouco numa massa de pão, numa massa de bolo para fazer uma panquequinha, ó. É aquele incremento, é aquele up que você quer dar na receita, tá? Então coloquei aqui. Um outro ingrediente que é opcional, tá? Que é opcional, anota aí, é opcional. Mas se você tiver como comprar, lá no Ingredientes Online você vai encontrar, é o psyllium, pessoal. O que é o psyllium? É uma farinha, ó, tá vendo aqui? Riquíssima em fibra, tem muita fibra e ela tem a capacidade de, no meio líquido, triplicar de tamanho, ficar assim, aumentar o volume. Ela faz o papel dentro das receitas como se fosse o glúten saudável. Então é essa
cola que o glúten traz para as massas, o psyllium age mais ou menos dessa forma. Quando ele é misturado no meio líquido, ele vira uma espécie de gelatina extremamente fibrosa. Então, dentro de uma massa, vai entrelaçar todos os ingredientes e vai fazer com que essa massa tenha mais estrutura. Na receita do bolo, nos bolos, se você tiver, você coloca. Mas se você não tiver, não tem tanta necessidade assim, porque os bolos, eles não exigem tanta perfeição. Se ele ficar um pouquinho mais sequinho, tudo bem. Se ele ficar um pouquinho mais molhadinho, tudo bem. Agora, no pão, nos pães sem glúten, o psyllium dá uma diferença enorme, porque na hora que você quer comer um pão, você não quer que esse pão seja maçudinho ou úmido por dentro, você quer que ele seja sequinho e fofinho. Então o psyllium nas receitas dos pães fazem uma diferença gigantesca, porque agem como glúten saudável. Um outro ingrediente que também age como um glúten saudável é a goma xantana. Anote aí. Goma xantana também tem no site dos ingredientes online. É um ingrediente, pessoal, pera aí que eu vou ver se eu tenho aqui, espera aí. Esse aqui eu comprei no mercado aqui na minha cidade, tá? Você não precisa se preocupar com a marca. Ele é um pozinho assim, ó, tá? Você não precisa se preocupar com a marca. Goma xantana, você sempre vai usar muito pouquinho, tipo você vai usar numa receita de um pão ou de um bolo a menor colherzinha do jogo. O que a goma xantana faz? Ela também age como uma espécie de glúten saudável. Ela deixa a massa mais fofinha e os ingredientes mais interligados. Por que eu estou apresentando esses diferenciais e quando eu digo que é opcional mesmo. A receita vai acontecer sem ele. Só que quando você coloca, dá um up na receita, tá? Algumas receitas de pães, tá? Algumas receitas de pães sem glúten exigem a goma xantana para que realmente o pão fique da maneira como a proposta é oferecida, tá bom? Então vai de receita para receita. Mas aqui no bolo é bem opcional. Então eu coloquei, já fiz aqui o meu mix de farinhas. Na receita do chocobolo tem um ingrediente que é o cacau, tá? Que é o chocobolo, o que é? Um bolo de banana com cacau. Então eu coloquei esse bolo, porque esse bolo eu inventei, sei lá, bateu na cabeça, eu falei, é o chocobolo. Tem o que? Uns 4 anos que essa receita existe. Então eu vou colocar 2 colheres de sopa de cacau. O dia que você quiser um chocobolo bem chocolatudo, aí você coloca mais cacau, não tem problema. Mas 2 colheres de sopa é a receita original, tá? Vou misturar. Se você quiser colocar canela, você pode colocar cravo, você pode colocar. São ingredientes, pessoal, opcionais, tá? E o fermento, 1 colher de chá de fermento para bolo. Aquele tradicional lá do mercado, tá, pessoal? Se você conseguir encontrar esses fermentos químicos chiques, sem alumínio, de marcas estrangeiras, vale muito a pena, mas nem sempre eu consigo encontrar, então esse aqui que eu tô usando mesmo é o velho de guerra lá do mercado, tá? Ó, feito o nosso mix de farinhas, deixa eu mostrar um outro ingrediente aqui que pode substituir o cacau se você desejar. A receita original é cacau e eu quando faço chocobolo eu faço com cacau, tá? Mas eu vou mostrar porque é uma opção. Esse ingrediente aqui, ele é um achocolatado em pó saudável sem açúcar, que é o
Choconutrients da Pura Vida. Então, se você tem ele ou se você tem um outro achocolatado, tá? Que você considera um bom ingrediente, sem açúcar, sem aditivos, você pode substituir o cacau por ele. E ele já vem adoçado. No caso aqui, ele é adoçado com adoçantes naturais. Então, ele já é docinho, o que vai ajudar aqui na receita do bolo você diminuir a quantidade de açúcar ou adoçante que você vai colocar depois lá no final. Então fica como uma sugestão, tá? Que você poderia usar ele também. Mas aqui eu tô usando o cacau. Você fez a parte seca, agora vamos para a parte líquida da receita e vamos conversar sobre a parte líquida, tá? Anote, porque isso é muito importante e muita gente erra aqui. Muita gente erra aqui, na parte líquida. Sabe por quê? Porque toda a parte líquida da receita precisa estar em temperatura ambiente. Tudo em temperatura ambiente. O que é em temperatura ambiente? Não pode estar gelado. Então, se você vai fazer um bolo que vai suco de laranja, essa laranja não pode estar gelada. O ovo não pode estar gelado. Se você vai colocar um leite de coco, um leite de castanha, o leite da sua preferência, um creme de leite, qualquer coisa líquida não pode estar gelado. Ah, nesse bolo vai fruta. A fruta, ela vai ser batida. E depois que ela é batida, essa fruta vai ficar o quê? Líquida. Então, nem a fruta pode estar gelada. Então, banana, maçã, qualquer coisa que compõe a parte líquida tem que estar em temperatura ambiente. Porque se estiver gelado, já vou te falar o que vai acontecer. Mas calma. Vamos quebrar os ovos. Então, vai fazer um bolo, se organiza, já vai tirando as coisas da geladeira. Tira o ovo ali uns 30 minutos antes, se ele estiver na geladeira, vai tirando as coisas da geladeira, tá? Para que fique na temperatura ambiente para você utilizar. Então aqui eu tô quebrando 3 ovos, vou colocar aqui no meu liquidificador. 3 ovos. Eu vou adoçar com açúcar de coco. E você pode adoçar conforme a sua preferência, ok? Você pode usar um açúcar de coco. Eu gosto de usar o açúcar de coco porque ele é açúcar, ok? Mas ele tem um índice glicêmico menor do que o açúcar mascavo, o açúcar demerara, e ele oferece um pouco mais de nutriente. Mas quando a gente fala de açúcar, a gente não quer saber de nutriente. Quando você pensar em nutriente, você pensa na cenoura, não pensa no açúcar. Então aqui esquece o nutriente. Tô pouco me importando para isso aqui agora. Tô considerando o açúcar de coco, tá? Por ele não ser um açúcar refinado e ele apresentar um índice glicêmico menor. Mas ele é açúcar, ele tem caloria. Se você não pode com açúcar, aí você tem as opções de adoçantes. Tá? E aí eu sugiro que você parta para os adoçantes naturais e não os artificiais. Quais as opções que a gente tem? A gente tem o eritritol, a gente tem o xilitol, a gente tem a estévia e também tem esse adoçante aqui, ó, que também dá para adoçar, tá? Que é um blend de adoçantes que tem eritritol, talmatina e estévia, que é o 0 da Pura Vida, que também dá para usar ele. Esse adoçante da Pura Vida, ele é bem potente. Então tá, para a receita do chocobolo, anota aí, para a receita do chocobolo, 2 colheres de sopa de 0 é o suficiente para adoçar o bolo inteiro. 2 colheres de sopa, tá? Mas eu não vou usar aqui o 0 hoje. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar um mix. Eu gosto de misturar. Eu não gosto de nem valorizar um e nem valorizar o outro. Então eu costumo fazer assim, mas é opcional. Você pode usar um ou outro. Eu vou colocar aqui, ó, um quarto de açúcar de coco com 1/4 de eritritol, que é o que eu tenho aqui em casa. Você pode usar um ou outro conforme a sua preferência,
os seus objetivos aí com relação ao açúcar. Tô usando só meia xícara, tá? Se você achar que ainda falta doce para você, você coloca aí mais umas 2 colheres de sopa, uma de um e outra de outro, ok? Para mim, meia xícara de adoçante com açúcar é o suficiente, tá? Você quer um bolo bem fofo, você bata bem os ovos. Então é isso que a gente vai fazer agora, bater bem os ovos. Para efeito de live, eu economizei no tempo aqui, tá? Para ser rápida. Para efeito de live. Vai dar certo o bolo? Vai, mas o ideal é que bata pelo menos uns 3 minutos, tá? Para bater bem, mas a gente ainda vai bater mais um pouco aqui, porque vai entrar outros ingredientes, vão entrar outros ingredientes, então ele vai bater mais. Mas o ideal é bater bem, bater de 3 a 4 minutos. Então você vai bater o açúcar ou o adoçante nos ovos e vai acrescentar o óleo de coco. O óleo de coco, pessoal, ele precisa estar líquido. Ai, Dani, mas eu compro óleo de coco, ele tá esbranquiçado, ele tá firme, ele tá gelado. Simples, é só você retirar um pedaço desse óleo de coco sólido, levar para o micro-ondas, deixar uns 15 segundos, vai devolver a textura líquida para ele e aí você usa na receita. Agora vem o detalhe que eu quero falar do porquê que todos os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente, justamente por conta do óleo de coco. Eu uso muito óleo de coco em receitas de massas, de pães, de bolos, tá? Eu uso muito mais em receitas assim do que na receita de comida. Poderia ser substituído pela manteiga? Poderia. E se fosse manteiga, a manteiga também teria que estar na sua forma líquida. O que acontece, pessoal, quando o óleo de coco entra em contato com algo gelado? Quando eu compro óleo de coco no mercado, o ar-condicionado de lá é muito forte, dentro do mercado é frio. Quando eu compro óleo de coco, ele tá gelado. Quando o clima tá gelado, que é muito raro aqui em Cuiabá, mas isso acontece muito no sul, por exemplo, o óleo de coco assim, ó, no armário, na sua casa, como que ele fica? Ele fica firme, ele fica sólido. Então, quando o óleo de coco entra em contato com algo gelado, o que ele faz? Ele condensa, ele fica duro. Então, quando o óleo de coco entra em contato com a massa, nesse algo gelado, a massa começa a ficar o quê? Dura. Ela começa a endurecer. E aí, muitas vezes, você não entende por que você está misturando a sua massa e a sua massa tá chupando, ficando dura, ficando mais firme. Algo pode estar gelado, inclusive o ambiente. Veja como que tá o ambiente da sua cozinha, se está circulando muita corrente de ar, porque a corrente de ar também resseca a massa. Então feche as janelas, desligue o ar-condicionado para que fique tudo em temperatura ambiente, calor. Cozinha, gente, é normal ficar um pouco quente mesmo, tá? Para não ressecar a massa. Tá? Esse detalhe, pessoal, do vento faz muita diferença. Quando eu vou fazer bolo, eu fecho todas as portas, eu desligo o ar, porque esse ventinho aqui do meu ar-condicionado deixa a minha massa mais ressecada. Então é por isso. Então vou colocar aqui o óleo de coco, 4 colheres de sopa. Vou colocar extrato de baunilha. Esse aqui, ó, você pode pedir também lá no site dos ingredientes online. Já aproveita, já faz um pedido grande lá de tudo que tá faltando. Chama as amigas, convida, pergunta aí para sua amiga, para sua mãe, para sua irmã, o que elas estão precisando. Faz um pedidão, pede num frete só, depois vocês dividem. Dividem o frete, divide as despesas do pedido. Pede numa compra só, eu faço isso com a minha irmã e com a minha mãe. Coloquei aqui, ó, meia colher de chá de extrato de baunilha, opcional. É aquele detalhe de acabamento que aprimora o sabor da receita.
que tira um pouquinho o gosto da banana. Não muito, a intenção não é tirar o gosto da banana, tá? Vamos para a banana. A banana, pessoal, pro chocobolo, quanto mais madura ela tiver, tipo assim, nossa, tá quase estragando essa banana, que não é o caso aqui, ela tá madura, mas ela não tá quase estragando. Quanto mais, sim, passada, ela vai ficar, o bolo vai ficar melhor, é isso. Tá, então aqui, ó, 2 bananas, essa aqui tá bem, ó, desse jeito que eu gosto, ó, banana assim, ó, tá no ponto do chocobolo, ó. Tá vendo? Perfeita, perfeita. Ai, cheiro de banana é bom demais, eu amo. A banana... Ai, Dani, vou colocar mais uma. São 3 bananas, vou colocar mais uma, ó. Essa aqui, ela tá madura, mas não tá. Sabe aquela banana que tá madura, mas não tá? Ó, ela tá madura, mas esse verdinho aqui já não tá. Mas eu vou colocar aqui para agregar. São 3 e ela tá assim, ó, mais fininha. Banana assim eu não gosto. Ó, banana pequena e fininha eu não gosto. Para mim tem que ser bem gordinha a banana. Bem generosa. Então tá bom, a banana tá aqui. A banana, ela vai dar volume no líquido. Dani, não gosto de bolo de banana, tá? Não gosto de bolo de banana. O que que você tem que pensar? Que você pode substituir por um líquido mais denso, um leite de coco, tá? Combina. Então você tem que pensar em algo que vai criar um volume líquido para sua receita. Um leite, um suco, o que eu não sugiro, uma água, tá? Porque senão vai deixar esse líquido sem sabor, ralo e não vai compor na receita. Então tem que ser um líquido cremoso. Você pode bater um leite com maçã, por exemplo, você pode bater o leite com uma outra fruta e criar o bolo aí do seu sabor. No caso aqui é um bolo com cacau, então tem que acontecer esse equilíbrio. Se você vai fazer com uma outra fruta, aí no caso você tira o cacau daqui e faz um bolo com o sabor que você deseja, um bolo de laranja, um bolo, sei lá, um bolo de coco também fica gostoso com leite de coco, enfim. Deixa eu ver se tá tudo certo. Banana, açúcar e adoçante, extrato de baunilha. Agora vai ficar numa dúvida, amor, se você vai usar 2 ou 3 bananas. Eu usei 3. Na receita são 3, tá? E essa banana? Ai, gente, pelo amor de Deus. Gente. Eu descasquei a banana, não é pra eu comer, não, é pra usar. Obrigada. São 3 bananas, tá? São 3 bananas. Obrigada, gente. Ai, gente, cheira tão gostoso. Cheira tão bom. O que que o povo tá perguntando aí, amor? Fala. Você usou leite ou água? Não usei leite, não usei água, não coloquei nada. O líquido dessa receita é composto por banana, ovos, óleo de coco. Esse é o líquido da receita, tá? Não usou água em nenhum momento. E nem leite, nem nada, tá? O que eu disse sobre líquido é que se você não for usar banana, você vai precisar agregar um líquido aqui e que não seja água, tá? Tem que ser um líquido denso, que ofereça uma estrutura e um sabor para sua receita. Para quê? Para que você consiga misturar aqui e criar essa massa, tá bom? Então, ó, eu untei aqui a minha forma, passei aqui um óleo de coco, você pode untar com manteiga. Eu não joguei nenhuma farinha, você poderia até polvilhar uma das farinhas aqui que você usou, tá? Eu não fiz isso porque essa forma é uma forma antiaderente. Pessoal, eu vou falar de forma e forno logo depois que eu colocar esse bolo no forno, ok? Mas você já anota aí. Essa forma é uma forma de 22 centímetros de diâmetro. É um bolo pequeno. A maioria das minhas receitas são receitas pequenas, tá, pessoal? É aquele bolo que você faz, que você parte ele, divide com a turma e acaba. É assim, é para comer pouco,
tá? Não é para comer o bolo inteiro. Lembra que a outra live que a gente falou sobre isso. Agora é o momento que tudo acontece. Você joga... Joel, essa cena aqui tá pegando? Assim? Eu posso deixar assim? Posso? Tá pegando? Ótimo. Mistura com carinho, com delicadeza, fazendo movimentos circulares, de baixo para cima. Bolo, você não soca a massa, Pão, geralmente você faz até um pouco assim, porque a massa do pão é mais firme, mas bolo não, né? Você bateu bem os ovos, você quer que esse bolo fique fofinho. Então aqui, ó, nessa mistura, você não pode quebrar toda a mágica dos ovos que você construiu lá dentro do liquidificador. Aqui, ó, você pode colocar pedacinhos de banana, se você gosta. Você pode colocar pedaços de chocolate, 70%, 80%, gotinhas de chocolate você pode colocar. Como eu falei para você, você pode variar na massa do seu bolo, aromatizar ela com extrato de baunilha, como eu fiz, mas um dia você pode colocar canela, cravo, pode fazer um mix de especiarias. Você pode deixar esse bolo mais cacauzudo, né? Colocar mais cacau para ele ficar assim bem chocolatudo, né? Então você pode fazer isso. Dá uma olhada aqui que eu quero que você veja o ponto da massa, né? É uma massa, ó. Ela não é líquida, mas ela também não é muito firme, tá? Ah, se ela ficar um pouquinho mais firme, não tem problema, não tá errado. Porque tudo isso, pessoal, depende muito do quê? Do tamanho do ovo. Às vezes o ovo pesa 50 gramas, 55 gramas, 60 gramas. Então, se você perceber assim que seu ovo tá muito pequenininho, tipo assim, aquela galinha tava tão magrinha que botou uns ovos tão pequenininhos que você fala assim, ai meu Deus, eu vou ter que colocar 4 ovos. Aí você coloca 4 ovos. Às vezes você compra uma banana que você não teve sorte de achar aquele bananão, você vai precisar colocar 4 bananas. Mas vai que você encontra uma banana maior do que essa que eu coloquei aqui, bem generosa. Aí 3 bananas serão muitas, você vai ter que colocar 2 bananas. Então são coisas que você vai aprendendo e vai ajustando na sua receita. O que é importante você memorizar? Isso, ó. Olha, o ponto. Ó. Massa de bolo geralmente é assim, ó. Ela tem uma estrutura, mas ela é mais fluida. Não é muito líquida, assim, de escorrendo, mas ela é mais fluida. Massa de pão costuma ser um pouquinho mais firme, tá? Aí você despeja aqui, tá pegando aqui, Joel? Sim. Forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos. Vou colocar o meu bolo no forno e volto aqui para a gente conversar sobre formas e fornos. Perguntaram aqui qual tipo de banana. Pessoal, eu gosto da banana nanica porque eu sinto ela uma banana mais doce e mais saborosa para o meu paladar. Mas pode ser a banana prata também, tá? Pode ser a banana prata. Coloquei fermento, tá? Perguntaram aqui se eu coloquei fermento. Coloquei 1 colher de chá de fermento. E aí, que vocês estão gostando? Me fala se vocês aprenderam alguma coisa de diferente hoje, porque isso é o mais importante. Aprenderam alguma coisa de diferente hoje? Alguma coisa que vocês não sabiam? Vocês aprenderam?
Ó, perguntaram se a fécula de mandioca pode substituir. Sim, por qualquer fécula, tá? Fécula de batata, inclusive também farinha de arroz, também dá. A farinha de arroz, ela resseca um pouquinho mais, mas não muito. Dentro dessa receita, você consegue substituir por farinha de arroz. Essas 2 colheres que eu usei, tá? Igual eu falei pra vocês, pessoal, eu faço o chocobolo meio de cabeça. Talvez uma coisa ou outra esteja diferente da receita tradicional. Eu criei essa receita há 4 anos atrás. Eu já modifiquei ela várias vezes. Eu já fiz a receita do chocobolo com sem psyllium, já fiz com fécula sem fécula, já fiz com farinha de aveia ao invés do farelo. Então, assim, muitas vezes a gente vai adaptando com os ingredientes que a gente tem. Coloco cravo, canela, coloco pedacinhos de banana, não coloco, e assim eu vou fazendo, tá? Ó, perguntaram aqui se pode congelar. Pessoal, depois do bolo pronto, frio, você fatia, congela. Quando você vai comer, você tira a fatia que você deseja, leva para o micro-ondas uns 30 segundos, devolve a temperatura dele e você consegue comer ele do mesmo jeito. Tá? Ó, deixa eu falar aqui agora uma coisa para vocês. Parece uma coisa óbvia, mas nem tudo que é óbvio para mim pode ser óbvio para você, tá? Pessoal, olha só, bolos e pães, a comida que a gente faz em casa é uma comida totalmente natural. Estraga. Essa comida que a gente vê ali na prateleira do mercado, esse pão que dura 30 dias, esse bolo que dura 15 dias lá na prateleira do mercado, tem muito produto químico para plastificar o produto praticamente, para deixar ele imune a bactérias, a fungos. Por exemplo, a gordura que é mais utilizada em pães e... Agora deixa eu ajeitar aqui o meu forno, tá? Tava esperando ele apitar, só para... Eu programei o tempo ali. Voltando. A maioria das receitas de pães e de bolos que a gente encontra no mercado é feito com margarina. É uma gordura hidrogenada, é uma gordura artificial. É uma gordura que mais plastifica o alimento, que deixa o alimento assim, ó, impróprio até mesmo para bactérias e fungos consumir. Então isso consegue aumentar o quê? O tempo na prateleira. Aí você compra um pão, um bolo desse, você deixa assim na sua bancada, ele dura, ó. Passa um vento, ele tá lá intacto. Sol e chuva, ele tá lá intacto. Você deixa ele descoberto, nem a formiga come o bolo. Passa corrente de ar aqui e o bolo tá lá da mesma maneira. Você corta, ele tá perfeito. Isso não acontece com os nossos pães e com os nossos bolos. Se você deixar muito tempo fora da geladeira, ele vai estragar. Ele vai estragar. As bactérias, os fungos vão querer comer ele, porque é comida, entende? Vão querer comer ele. Se você deixar o seu bolo, você tirou o seu bolo do forno, você tirou o seu pão do forno, aí você desenformou ali, ó, bonitinho, joga a toalhinha por cima, um paninho de prato, até ele esfriar. Ah, esse paninho de prato tá feio, gente, ó, só pra vocês verem, a gente também tem paninho de prato velho, gente. Não organizei nenhum paninho de prato bordado aqui para mostrar na live. Ô, misericórdia. Você pega, desenforma, deixa ele assim, coloca um paninho por cima, igual a vovó fazia, igualzinho a vovó fazia. E deixa ele esfriar. Esfriou, aí sim você coloca dentro da boleira. Né, em qualquer ambiente coberto. Se é dentro da boleira, que vai tampar para não circular ar. Ou se você vai fatiar e já guardar dentro de um potinho também para não circular ar. Por quê? Porque o ar vai ressecar a massa do seu pão e do seu bolo. Então não deixa ele assim, ó.
em temperatura ambiente? Ah, enquanto você tá ali na mesa comendo, ok, você colocou lá na mesa de café da manhã, bonito, né? Fatiou, serviu, aí todo mundo tá comendo. Esse tempo, ok. Passado isso, guarda, preserva o seu alimento, tá? Então, você fez um bolo hoje, igual esse chocobolo aqui, eu tô fazendo agora à noite. Ele vai ficar fora da geladeira até amanhã de manhã, ali, ó, até mais ou menos o meio do dia. Se sobrar, porque eu acho que não vai sobrar. Tem um monte de gente aqui em casa, tá todo mundo esperando esse bolo ficar pronto. Esse bolo vai detonar, então não vai sobrar. Mas digamos que ele, né, fosse sobrar até amanhã. Eu deixo fora da geladeira menos que 24 horas. Menos que 24 horas. Estou fazendo agora à noite, eu deixaria ele, se sobrasse, até amanhã, na hora do almoço, fora da geladeira, em temperatura ambiente, coberto. Passado isso, eu guardo na geladeira em um pote tampado e na hora que eu for consumir, eu tiro o pedaço que eu quero, levo para o micro-ondas uns 30 segundos e ele me devolve a maciez dele. Ele fica um pouquinho mais firme, mas aí ele aquecido me devolve a maciez. Então não deixa de jeito nenhum a sua massa descoberta. Não deixa a sua massa de pão, de bolo, dias fora da geladeira. Uma vez aconteceu, Dani, eu fiz o seu chocobolo e ele estragou 3 dias fora da geladeira. Ele vai estragar. Você tem que pensar que ali dentro tem óleo de coco, tem ovo, tem ingredientes, ó. Aqui, ó, o ingrediente, ele tá como? Ele tá na sua forma in natura. Uma vez que você processou ele, que você manipulou ele, que você levou para uma panela, que você levou no forno, você modificou a estrutura daquele alimento. Ele passou o quê? A não ser mais uma farinha, um ovo ou uma banana. Ele formou um novo alimento, ele formou o quê? Um chocobolo. Então ele vai estragar. Então pense assim, você fez um feijão hoje, você deixa esse feijão fora da geladeira até amanhã? Não, você guarda ele na geladeira. Você faz um arroz hoje, sobrou, você vai guardar ele onde? Na geladeira. Por quê? Porque senão ele vai estragar. Então acontece a mesma coisa com os pães e bolos saudáveis. Eles vão durar aí em torno de 24 horas, legal, fora da geladeira. Depois disso você precisa guardar na geladeira ou congelar. Aí vai com você, tá? Quanto tempo na geladeira ou congelado? Gente, na geladeira, se durar uma semana, eu duvido que dure uma semana. Você vai comer antes, tá? Certeza, não vai durar um bolo uma semana na sua geladeira. Você vai comer antes, tá? Mas ele dura tranquilamente aí, ó, uma semana tranquilamente na sua geladeira, tá? Senão você congela. Vamos falar de forma. Pessoal, forma é assim, qual é a melhor? É aquela que você comprar e der certo. Aquela que você comprar e der certo. Gente, forma é uma coisa que não é marca. Qual é a marca? Pessoal, você vai comprar uma da Tramontina. Eu gosto, por exemplo, essas aqui são da Tramontina. Tramontina é excelente. Você não quer ter problema, você não quer ter dor de cabeça? Tramontina. Brinox também são boas. Mas se você pega assim um materialzinho muito fininho, sabe, você bate assim, ela é até levinha, você compara com uma outra, aí você vê lá o preço, poxa, ela é baratinha, né? Mas você vê que o material dela parece quase de papel. Esse tipo de forma não é muito indicado para os pães e bolos mais saudáveis, porque as massas são mais sensíveis, tá? Então, se você conseguir comprar uma forma que te ofereça uma resistência maior, eu indico. Eu gosto das de Teflon, tá? Que são as antiaderentes. Particularmente eu gosto, como eu falei para você, as massas são mais sensíveis, então elas se adaptam bem. Deixa eu ver se tem uma outra forma aqui, peraí. Mas as de alumínio eu não tenho aqui. Mas aquelas de alumínio também dá certo. As de alumínio eu recomendo você untar
e polvilhar uma farinha nas de alumínio, tá? Para não... Aço inox que fala, né? Alumínio mesmo, né? Aquelas de alumínio sem ser de teflon, então aquelas eu recomendo você polvilhar. Então, ó, as minhas receitas geralmente são receitas pequenas. Se você quiser fazer um bolo maior, você vai ter que dobrar a receita ou fazer uma receita e meia. Tá, pessoal? O que que acontece? Às vezes uma pessoa pega a receita lá no Instagram e fala assim, Dani, o meu bolo não cresceu. Ele ficou fino, Dani. Eu fiz tudo certinho e o bolo ficou fino. E aí eu falo assim, me manda uma foto do seu bolo ou do seu pão. Aí a pessoa me manda a foto e eu percebo só pela foto que ela usou uma forma grande. Então você imagina assim, uma forma grande, a massa vai espalhar mais. Quanto mais a massa espalha, mais compromete a altura do bolo. Então, ó, quanto menor a forma, a massa sobe e você tem um bolo mais alto. Quanto mais larga a forma, a massa espalha e o bolo fica mais fino. Então, ele vai crescer, mas ele vai crescer menos porque essa massa espalhou, tá? Então, às vezes é só ajustar a forma para a quantidade de massa que você fez. Essa forma aqui é uma forma maior, geralmente são as tradicionais, tá? Essa forma aqui é uma forma tradicional, ela tem 26 centímetros, tá? De diâmetro. A forma que eu uso para o chocobolo é uma forma menor com 22 centímetros. Todos os bolos que eu faço, que eu posto na menor de 22. E pães também. Eu uso a menor, essa aqui, de 22 centímetros, e essa aqui é a tradicional de 26, tá? Porém, quase todos os pães que são vendidos, sabe pão sem glúten que é vendido? É feito aqui, ó, nessa aqui menor, tá? E os bolos também, geralmente são feitos assim. Então, se você vai usar essa maiorzinha para pão, você considera uma receita e meia ou duas. E se você for usar essa maior, você também considera uma receita e meia ou duas. Eu indico duas, fica um bolo lindão. Estão tá? perguntando sobre forma de silicone. Forma de silicone é sorte. Eu não gosto. Porque a forma de silicone, ela solta muito suor na parte de baixo, muita umidade. E aí para pão, por exemplo, soltando esse suor no fundo da forma de silicone, acaba umedecendo demais. E aí isso pode comprometer algumas receitas de pães. Para bolo, a forminha de silicone funciona melhor. Um outro detalhe, preste atenção que isso é muito importante. Eu vou pegar uma outra forma para dar exemplo. Espera aí. Se você faz um bolo e coloca numa assadeira como essa, que ela tem uma altura, certo? Ela tem uma altura menor do que essa aqui, concorda? Então, quando você coloca uma massa e ela fica aqui no meio, ela tem uma diferença no tempo de assar de uma massa que você coloca e fica em cima. Aqui, a incidência de calor atinge diretamente. Aqui, a incidência de calor atinge, porém, de uma forma protegida. Então, quando você assa um bolo numa forma onde a massa fica mais no fundo e tem uma parede que funciona como barreira, esse bolo vai assar num tempo comum de 25 a 30 minutos, mas o bolo aqui vai assar mais rápido, tá? Porque o calor atinge mais rápido. Então, cuide quando você fizer um bolo onde a massa preenche bem o espaço e não tem essa barreira de forma que, de certa forma, cria uma proteção do calor, tá?
E para finalizar, a gente vai falar sobre forno. Temperatura de forno. Forno é assim, pessoal. É diferente, cada um tem o seu e você precisa conhecer o funcionamento do seu forno. Porque o 180 no meu forno elétrico pode ser diferente do calor que 180 acontece no seu forno. Talvez o seu forno 180 seja uma temperatura baixa. 180 para uma receita de bolo é uma temperatura média. Então, para você assar um pão e um bolo, a temperatura tem que ser uma temperatura média. Não pode ser baixa e não pode ser alta. Para não, se for alta, o que acontece? Cria uma selagem em cima do seu pão e do seu bolo. Aí o seu pão cresce, fica bonito, fica dourado por fora, fica assim todo bonitão por fora, você acha que tá tudo bem, mas na hora que você tira, o pão abaixa, o bolo abaixa. Por quê? Porque não tá cozido por dentro, dourou muito fora, dourou muito rápido por fora por conta de uma temperatura elevada. Então, temperatura elevada não rola para nenhuma receita de pão e de bolo. Cuide disso. Não aqueça o seu forno numa temperatura alta só para ganhar tempo. Tipo, você vai lá, coloca para pré-aquecer a 220 para ser rápida. Aí na hora que o seu pão entra no forno, o seu bolo entra no forno, você vai lá e volta a temperatura para 180. Não dá tempo. Lá dentro já vai estar bem quente, vai criar essa selagem, como eu falei para vocês, e não vai permitir com que essa massa cozinhe dentro o tempo que ela precisa cozinhar. Então ela vai cozinhando, ela vai crescendo e ela vai dourando por fora gradativamente, ela doura no final. Se você perceber que você colocou o seu pão e o seu bolo e com 15 minutos ele já dourou por fora, significa que dentro ele ainda está cru. E aí ele vai precisar assar mais. Se você ultrapassar demais, o que vai acontecer? Ele pode ficar dourado, assado demais por fora e passar do ponto. Então, temperatura média. Conheça o seu forno, tá? Saiba o que é uma temperatura mais baixa e uma temperatura mais alta. Vou dar um exemplo. Forno a gás, 4 bocas. Forno a gás, 4 bocas. Para assar um bolo, 180 é baixo. Você tem que ajustar para 200 graus. Se for um forno a gás de 5 bocas, um forno grande, tá? 200 graus é baixo. Você vai ter que assar esse bolo em 220, tá? Por quê? Porque esses fornos, uma temperatura maior é o quê? 280 graus. Então, você coloca numa temperatura média de 220. Já os fornos elétricos funcionam ao contrário. Fornos elétricos, eles têm uma potência maior. Então, uma temperatura baixa num forno elétrico é 160, uma temperatura média é 180 e uma temperatura mais alta em um forno elétrico é acima de 220 graus. 200 graus, 220 graus no meu forno elétrico torra qualquer coisa, até um frango. Gente, o bolo vai assar, vai terminar de ficar pronto. Depois eu vou postar ele nos meus stories, porque por enquanto ele está aqui, ó. Ai, que lindo! Ele tá lindo, gente. Tá enorme, mas ainda vai demorar um pouquinho. E a live já estamos com 1h30 de live. Eu já tô aqui enrolando toda a minha língua, porque eu já falei assim, né? Já falei mais do que tudo que deveria. Não sei como vocês conseguem aguentar a pessoa falar tanto assim. Ah, esse assunto é tão gostoso, tem tanta coisa para falar, tantos detalhes, mas eu tenho certeza que hoje você já vai sair assim, você vai já deixar as suas receitas num nível super elevado. Curtiu a live? Deixa o seu joinha para mim, tá? Deixa o seu joinha, compartilha a live. Quem entrou depois, assiste o início. Anota aí, quem não anotou o site dos ingredientes online, tá?
e o meu cupom Dani Faria para você entrar lá é tipo um empório online, pessoal. Tem vários produtos saudáveis, não só farinhas. Você encontra as farinhas, cacau, adoçante, açúcar de coco, goma xantana, manteiga ghee, enfim, óleo de coco, um monte de coisa você encontra lá. Confere lá depois, tá bom? E usa o meu cupom, não vai dar besteira. Gente, tá cheirando o bolo, peraí, não me dá tchau não, eu tenho que dar uma olhada aqui. Deu quantos minutos, amor? 28. Ó, eu deixaria mais 2 minutos, mas eu vou tirar aqui só pra você ver, pra gente encerrar essa live. Eu não vou desenformar agora porque ele tá super quente, não vou fazer isso. Não vai acontecer um acidente aqui, eu tenho que esperar esfriar pelo menos mais um pouquinho. Mas eu vou finalizar essa live com esse bolo delicioso, que é o chocobolo. Gente, muito obrigada, um grande beijo e tchau, e eu vou comer bolo.